Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo questões trazidas pelos amigos. Os amigos que entram em contato comigo, comentando esses vídeos, enviando questões por e-mail, comentando as postagens de texto que faço, geralmente distribuídos no Facebook, conversações, né, através do WhatsApp, enfim. Dessas conversas, desses comentários, dessa interação surgem temas e eles são desenvolvidos aqui. Bom, os amigos que quiserem então ter as suas questões desenvolvidas aqui da mesma forma, entrem em contato comigo através de algum desses meios, tá bom? E aí a gente vai interagindo por aqui. Muito bem. Primeira questão de hoje. Prezado Marcelo, há anos acompanho o seu trabalho desde os tempos da Igreja Ortodoxa, desde os tempos em que eu era, né, integrante desse sistema religioso. Há algumas semanas, no entanto, você me bloqueou das suas redes sociais, aparentemente por eu ter feito um comentário com um emoji em uma das postagens que você fez. Eu nem mesmo escrevi nada, mas a minha manifestação de contrariedade àquilo que você havia postado foi o suficiente para você me bloquear da sua rede social. Você não acha que esse tipo de atitude é intempestiva e pouco coerente com os princípios liberais que você prega de uns anos para cá? Muito bem. Como vemos, não é? Existe essa possibilidade de interação ainda, tanto é que esse rapaz enviou para mim essa questão, esse comentário. Mas sim, de fato, eu procedo assim, muitas vezes, em relação às pessoas que estão conectadas comigo no Facebook, né, naquela lista de pessoas que o Facebook caracteriza como amigos, né, contatos, enfim, esses relacionamentos ali. E também, dependendo do comentário, do tipo de comentário aqui no canal do YouTube, eu também procedo, né, usando, né, essa ferramenta do bloqueio. Então esse rapaz pergunta se isso não é incoerente com a minha postura, segundo ele, de princípios liberais. Então é uma oportunidade legal para explicar isso para esse rapaz e para as outras pessoas que acompanham essas postagens que eu faço. Por qual razão eu faço uso dessa ferramenta do bloqueio? Mas antes disso, explicando um pouco, né? Certas postagens que eu faço, sobretudo no Facebook, as postagens de texto, também aqui na comunidade de textos do YouTube, do canal, né? Ela tem como finalidade conhecer um pouco mais as pessoas que estão nesta minha rede de contatos. Por quê? Conhecer um pouco mais as pessoas. Já há alguns anos eu faço postagens desse sentido, né? Sentido religioso, espiritual, enfim, relacionado a essas coisas. Então muitas pessoas se aproximam de mim, pedem para ser adicionados como amigos, contatos, tudo mais, sem que eu conheça essas pessoas, se eu conheça nada a respeito das pessoas, e eu recebo esses pedidos de solicitação de amizade, compreendendo que as pessoas viram como uma postagem minha, acharam interessante, né, afeiçoaram algum aspecto daquela expansão, e por isso querem estar ali conectados. Eu acho isso positivo, não haveria por que fazer um tipo de né, grande controle. Mas o que acontece? Nisso existe uma relação um pouco superficial, né, daquelas pessoas que estão ali, então eu não conheço nada. A pessoa tende a conhecer mais a respeito de mim, porque se a pessoa viu uma postagem minha e pediu para ser adicionada, é porque ela está acompanhando o que eu estou postando. Enquanto eu não acompanho os perfis que me pedem para ser adicionados. Então, no Facebook eu tenho por volta de 2.000 e poucos, né, contatos. Desses 2.000 e poucos, sei lá, talvez 5 eu tenha solicitado amizade. Todo o resto são pessoas que me pediram. Então acontece que eu não sei muito do que se trata, não é? E quando eu faço postagens, algumas postagens assim sobre questões, sobre todas essas questões, sobre a vida em sociedade, né? Sobre certos valores de convivência, eu faço justamente para descobrir aqueles contatos que estão ali presentes, que definitivamente estão ali por engano.
pessoas, por exemplo, que acolhem para si valores que são muito distintos dos meus e que eu entendo ser necessário fazer essa distinção. Por quê? Né? Por exemplo, pessoas que são racistas, pessoas que são homofóbicas, pessoas que são machistas, pessoas que são fanáticos religiosos, né? Pessoas que defendem ditaduras, defendem tortura, defendem coisas que eu considero atrocidades, que eu considero não negociáveis. Eu me distancio delas, primeiro porque eu acredito que a pessoa pode estar confundindo as coisas, né? Vê uma postagem, gosta de uma coisa, mas não consegue perceber a conexão daquilo com um valor maior. Participar dessa confusão eu acho negativo. E o segundo ponto é que, na medida que a pessoa tenha esse posicionamento muito distinto do meu, a tendência de haver um atrito ali é muito grande. A tendência de eu passar a olhar aquela pessoa de um modo negativo é muito grande. E quando nós passamos a olhar as pessoas de um modo negativo, é difícil a gente sentir afeição pelas pessoas, não é? São coisas contrapostas. E isso não traz benefício para ninguém. Nem para a pessoa, nem para mim. Então, assim como eu não travo discussões e conversas com pessoas em que eu percebo que não há futuro com uma conversa, ou seja, pessoas que me considerem muito burro, me considerem louco, me considerem desonesto intelectualmente, e da mesma forma, pessoas que eu considero que são muito pouco capazes de entender alguma coisa, pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm uma desonestidade no argumentar, eu não desenvolvo conversa. Então, quando acontecem essas oportunidades, postagens que eu faço, que são assim meio que iscas, né, para descobrir, eu procedo sim, para não aumentar a animosidade. Não é? Sri Ramakrishna Paramahansa dizia, não é? Deus está em todos, está em tudo. Mas isso não faz ignorar as distinções das formas em que Deus está. Então você tem o tigre e você tem o homem. Dizia ele, então. Narayana, o nome de Deus, está no tigre e está no homem. Mas se você for abraçar o tigre Narayana, o lado tigre vai te ferir. Então não faça isso. Então dizia Thakur. A respeito das pessoas malvadas, saiba, Deus está nelas também. Mas você deve manter uma distância para você não ser ferido por elas. Então aqui a questão é essa. Eu não quero ter contato com todas as pessoas. E não acho que isso seja ter contato com todas as pessoas e conversar com todo mundo seja o caminho de reconhecer Deus em todos e em tudo, não. Eu acho que a gente precisa também se ver, voltar para a percepção do empírico. Ok? Então a gente deve proceder assim. Assim como, né, na natureza, né? Se você compreende que Deus está em todas as coisas, mas tem uma aranha ali com veneno, aí você tem cuidado com ela. Né? Diferente do peixinho dourado do aquário, você não tem a mesma relação. Né? Então as relações são diferentes em relação ao que as pessoas manifestam também. Então esse rapaz diz que fez um comentário com um emoji. Uma postagem, muito provavelmente, desse tipo, a respeito dessas coisas, desses temas, e que o rapaz comentou com uma risada. Para mim, demonstra então que a pessoa está fazendo chacota daquele posicionamento. Isso coloca a pessoa na prateleira dos racistas, dos homofóbicos, dos machistas, dos, sei lá, fanáticos religiosos, dos apoiadores de ditadura. Né? Alguém, por exemplo, que apoie a operação militar da Rússia na Ucrânia. Essa pessoa não tem o que fazer nas minhas redes sociais. Né? Mas a pessoa é muito legal, a pessoa leu o Bhagavad Gita, a pessoa é devoto de Sri Ramakrishna, mas a pessoa acha que é muito legal, porque a invasão da Ucrânia só pode ser contra ela quem é a favor da OTAN e do imperialismo americano. Sai fora. Não tem nenhuma relevância se a pessoa é devota de Sri Ramakrishna. Para mim, eu não quero ter contato. E não quero ter contato justamente para não aumentar a animosidade. Torço por todos. Que todos realizem Deus. Mas eu posso escolher as minhas amizades. Não é verdade? Então é isso. Eu já disse isso algumas vezes. Eu não sou uma instituição. Ok?
Sou uma pessoa que desenvolvo relacionamentos com outras pessoas. Então, eu não considero não que seja... primeiro, que eu não considero que seja intempestivo. Né? Seria intempestivo eu ter acolhido também a amizade de uma pessoa ao qual eu não fiz um escrutínio, né, muito profundo. Não, não, é que eu estou deixando as coisas fluírem numa certa naturalidade. De tempos em tempos eu testo isso. E aí vou descobrindo essas pessoas que estão por engano nas minhas redes sociais. Ok? É isso. Esse rapaz, por exemplo, descobri ele mandou essa mensagem para mim. Claro que eu vou bloqueá-lo também no YouTube, evidentemente, para que ele não comente as minhas postagens e tudo mais. Mas por que isso? Porque eu tenho ódio por ele? Não, é porque eu quero, inclusive, preservar justamente esse sentimento não crescer. Esse sentimento de antagonismo e tudo mais. Então, as coisas que eu produzo não são as coisas que ele está buscando. Ele deve estar buscando outros caminhos, né? Deve estar buscando o padre Paulo Ricardo, aquele pastor evangélico que dizia que é errado dar esmolas, essas coisas. Ele deve ir mais por esse caminho. Eu acho que ele vai estar mais feliz. Muito bem. Segunda questão de hoje. Lendo o Evangelho de Sri Ramakrishna, entendi que Thakur, apelido carinhoso dado a Sri Ramakrishna, que significa Senhor em bengali, ensinava que ele era o mesmo ser que havia sido Krishna, Rama e, por consequência, Jesus e Chaitanya. Como é possível, então, e reticências, né? E outras encarnações divinas. Como é possível, então, que alguém seja um devoto específico de Ramakrishna, ou de Krishna, ou de Jesus, se, ao que parece, todos esses nomes e formas são como meras vestimentas de um único ser que não pode ser definido? Como é possível que, ao longo das épocas, videntes vejam em suas visões Rama, outra hora Krishna, outro vê Jesus, outro Ramakrishna, se são todos um só? Como é possível o ensinamento das moradas, nos quais os devotos vão viver na dimensão do seu ideal escolhido, se na verdade são todos um só? Está dizendo isso, né? Os devotos de Sri Ramakrishna, ao morrerem, vão se reunir com Thakur, o Sri Ramakrishna, num universo próprio, né? De Sri Ramakrishna, e outros de Krishna, outros de Vishnu, outros de Jesus e tudo mais. Muito bem. Questões interessantes. Primeiro ponto aqui, né? Sri Ramakrishna de fato ensinava isso, que as encarnações divinas eram o mesmo Senhor. Ora aparecia como Krishna, ora aparecia como Jesus. Ou seja, de tempos em tempos. No ensinamento do Bhagavad Gita, né? De época em época, o próprio Senhor toma uma forma, vem ao mundo, se manifesta, né? Para restaurar o Dharma. Este é um ensinamento sobre o mistério da encarnação divina. O cristianismo aceita o mistério da encarnação divina, mas o retém exclusivamente a respeito do Senhor Jesus. E na perspectiva, né, essa védica, essa vedântica, das escolas indianas, muitas delas, acreditam nessa possibilidade, não é, de tempos em tempos haver essa manifestação. Sobretudo caro à escola do Vaishnavismo, não é? Os devotos de Vishnu acreditam fundamentalmente nisso. Não é? E a escola de Sri Ramakrishna também defende essa perspectiva. Não é? E os devotos de Ramakrishna consideram que Ramakrishna é um desses, né? Manifestações de Deus. Então, esse amigo pergunta, né? Como é possível que alguém seja um devoto específico de Ramakrishna, ou de Krishna, ou de Jesus, se ao que parece são todos nomes e formas de um mesmo ser? Muito bem. Todos os devotos de Sri Ramakrishna, por exemplo, vão considerar todos esses outros como encarnações divinas. Mas eles vão ter uma particular atração por Sri Ramakrishna. Pelos seus ensinamentos, pela sua forma, pelo seu tempo, pelos seus companheiros, pelos seus passatempos, pela história. Há uma conexão direta entre a pessoa e a figura de Sri Ramakrishna. Outro vai ter muito respeito por Sri Ramakrishna, mas não vai ter por ele esse anelo, mas vai ter pelo Senhor Jesus, por exemplo. Vai ter uma grande atração por tudo aquilo que se refere ao Senhor Jesus e vai, através dele, meditar em Deus. Um outro vai ter muito respeito pelo Senhor Jesus, vai ter muito respeito pelo Senhor, por Sri Ramakrishna, mas vai ter uma grande devoção por Rama. Um outro vai ter respeito por esses três,
mas vai ter uma grande devoção por Krishna. O outro vai ter grande devoção pelo Senhor Buda. O outro por Chaitanya. Enfim. Por quê? Um outro vai ter uma grande devoção pela Mãe Divina Sri Sarada Devi, por outro aspecto. Então, o que acontece? No ensinamento está dizendo que o Senhor, não é? Brahman com atributos, manifesta-se na figura encarnada de uma personalidade. E de tempos em tempos faz isso. Cada uma dessas personalidades no seu tempo impactou as pessoas da sua época. E alguns deles conseguem impactar pessoas de épocas posteriores. No caso de Sri Ramakrishna, por exemplo, nós temos uma vantagem que nós não temos em relação, por exemplo, ao Senhor Jesus, ao Senhor Krishna, ao Senhor Buda, ao Senhor Rama. Que é o quê? Nós temos a sua fotografia. Nós temos escritos diretos a respeito dos seus ensinamentos. Nós temos uma proximidade maior do tempo. Então, de certa maneira, ele tem elementos que favorecem mais essa conexão do que outros. Mas isso não significa dizer que as outras pessoas não consigam encontrar os meios de devoção dentro das tradições que cultivam o nome, os passatempos, a memória desses grandes seres. Então, se dá por isso mesmo. Porque não existe nenhum problema na identificação de todos como um, mas uma forma específica lhe atrai mais. E é justamente para isso que existem muitas. Para que as pessoas de temperamentos variados possam se identificar com variadas faces do mesmo. Ok? Aí ele diz... Como é possível que ao longo das épocas videntes vejam em suas visões Rama, outro vê Krishna, outro Jesus, outro Ramakrishna, são todos um só? Então, mas a mente das pessoas é variada. A mente é variada. Ok? Brahman é tudo isso que se vê. Mas Brahman, que é tudo isso que se vê, manifesta-se nele mesmo, mistério profundo, através de formas variadas. Espelhos de água variados. Então as formas dos espelhos formam reflexões do sol distintas. Então a mente de cada um captura uma visão de Deus de acordo com a sua sensibilidade. Ainda que exista um caso, é importante dizer isso, que pessoas de uma tradição religiosa X vejam o ideal escolhido da tradição Y. Isso acontece. Mas muitas vezes ocorre isso. A pessoa, na sua busca anelante pelo divino, contempla a visão de Deus em formas, em nome, em parafernália, dentro de um certo modelo. Outro de outro modelo. Por quê? Porque as mentes são diversas. Então a percepção desse divino, que é um só, realmente é distinta. Pode ser distinta. Ok? É em relação ao objeto da reflexão aqui. Muito bem. Muito bem. Os videntes, né, que vêm todos diferentes. Como é possível o ensinamento das moradas, nos quais os devotos vão viver na dimensão do seu ideal escolhido, se na verdade são todos um? Muito bem. Né? Se diz isso, né? Os devotos de Sri Ramakrishna, que na hora da morte Sri Ramakrishna foi lá buscá-los, né? Ou pessoas que na hora da morte veem o Senhor Jesus, ou pessoas que na hora da morte veem Nossa Senhora, ou pessoas que na hora da morte vão ver, enfim, o seu ideal. Vão viver lá naquela instância. Muito bem. Esse ensinamento está falando a respeito de uma dimensão da existência, não é? Em que o devoto se identifica com o seu ideal, que é, na verdade, Deus manifestado a ele. Então, assim como, para quem acredita nessa perspectiva, ok? Deus se manifesta neste mundo através de uma forma específica, circunscrita, né? Aquilo que certa escola do budismo Mahayana chamaria como Nirmanakaya, ou seja, uma forma restrita em uma época restrita. E é ainda assim o mesmo Deus na qual todo o universo está, se faz, né? A kenosis do Cristo, né? Toma a forma de homem, toma a forma de servo, mas é na verdade Deus. Se nós podemos admitir isso neste plano empírico, por que não admitiríamos isso também em um plano mais sutil, em um plano espiritual? Então, o céu e o inferno das tradições religiosas existem nessa dimensão da Vedanta.
Vedanta considera que isso existe. Esse corpo morre e o corpo mental do sujeito existe ainda. E ele, devoto que é de Sri Ramakrishna, devoto que é do Senhor Jesus, pelos seus méritos, tem uma instância de vida, de existência e de realidade de tempo indefinido nessas dimensões, que no caso da tradição védica chama-se de lokas, ou seja, Ramakrishna Loka, ou seja, local onde os devotos de Sri Ramakrishna convivem com a manifestação de Deus na forma do seu ideal escolhido. E é assim com vários outros. Depois de um tempo, aquele mérito passa e a pessoa e aquele ego volta a descer ao mundo material mais grosseiro e assume uma nova personalidade com corpo, né, um mortal. E essa manifestação, muitas vezes, desse tempo, manifesta-se inclusive nas inclinações do indivíduo. Não é? Então, essa é a questão. No Evangelho, né, o dito, na casa do Pai há muitas moradas, pode aqui ser identificado como isso, né? Como esta possibilidade de conexão com Deus de modos variados. Não é o mesmo, mas conecta-se de modos variados. Esse é um assunto, né, que está na dimensão da fé e que assim não deve ser motivo de grande rivalidade das pessoas. Ah, eu não acredito nisso. Ah, eu acredito. Ah, eu acredito nisso, mas eu acho que é assim. Eu acredito nisso, mas eu acho que é assado. Nada disso tem muita importância. Ninguém deve brigar com isso. Brigar sobre isso, se apaixonar sobre isso, é um motivo de declínio espiritual. O que nós devemos fazer é buscar realizar Deus, experimentar Deus, ter nossas próprias experiências e vivências. E aí a gente pode saber o que é, em vez de ficarmos especulando. Mas, tudo bem, vale a pena conversar sobre isso. Quando fazemos amorosamente, quando fazemos livres de grandes aprisionamentos, de grandes paixões sectárias, todos nós crescemos simplesmente em tocar nesses nomes. Não é? Muito bem. Outra questão. Nos tempos da Igreja Ortodoxa, nos tempos em que eu era militante da Igreja Ortodoxa, uma das principais questões da sua pregação era a necessidade de uma igreja enraizada no Brasil, que realizasse os cultos em português e que tivesse missões. Hoje o senhor está se aproximando desse movimento Vedanta de Ramakrishna, que é basicamente uma religiosidade indiana, no qual os cânticos são em sânscrito, bengali e os religiosos são todos indianos. Os centros são poucos e não há literatura disponível em nosso idioma. Por qual razão o senhor não é tão crítico da falta de missionarismo do Vedanta de Ramakrishna como era da falta de missionarismo da Igreja Ortodoxa? Ou o senhor reconhece que estava errado em cobrar da Igreja Ortodoxa esse espírito missionário? Muito bem. Eu já tratei dessa questão muito parecida em um outro vídeo, em outro comentário, mas tem algumas diferenças aqui de variante, de confecção aqui da formulação da pergunta. E acho o tema interessante. Tem ângulos aqui que podem ser tratados. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? Na Igreja Ortodoxa, eu tinha essa postura assim muito engajada em missionarismo e tudo mais, porque eu era um clérigo, né? Era um clérigo, um diácono, que foi ordenado justamente em razão desta dimensão missionária da igreja. Eu lembro que quando eu fui o sacerdote na qual eu servia, né? Eu era acólito, um ajudante, né? do presbítero, era leitor, era ali um ajudante, né, principal. E o presbítero na época estava muito adoentado e estava passando por uma fase difícil de saúde. Ele não conseguia ficar muito tempo em pé e tudo mais, e fazendo as falas da liturgia era muito cansativo. Ele dizia: era bom para mim ter um diácono, e acho que você seria um bom diácono. Você poderia me ajudar, você tem muito interesse, você já faz a catequese aqui dos jovens e tudo mais, você posta textos, você se comunica com as pessoas, eu acho que seria muito legal se você pudesse assumir essa dignidade. Eu disse para ele: se o senhor me acha digno para isso, eu acho uma honra, muito bom, embora eu esteja muito feliz aqui, como acólito. É importante dizer, né? Eu era muito feliz quando não era acólito. Quando eu passei a ser acólito, aquilo, num primeiro momento, para mim, foi muito complicado, porque me tirou da minha zona de conforto, né? Eu estava simplesmente olhando a liturgia ali, tranquilo, tal. Depois passei a ter responsabilidades.
Aí depois, com o tempo, você se acostuma com as responsabilidades e gosta de servir e tudo mais. Aí a mesma coisa aconteceu. Eu sabia, né? Como diácono, eu ia sair da minha zona de conforto e tudo mais. Mas valeria a pena se fosse uma coisa boa. Aí ele chegou para mim e falou assim: semana que vem começamos a aprender russo, começamos a aprender eslavo. Aí eu falei para ele assim: olha, não entendi. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ele falou: você vai ter que proferir as litanias, as falas do diácono, que são 80% da liturgia, em eslavo. Aí eu falei assim: não. Se for para eu me tornar diácono, só faz sentido se for para eu falar tudo em português, né? Se hoje eu falo em eslavo, eu falo em português. Aí eu disse para ele: se a igreja não permitir esse tipo de coisa, tudo bem, eu não estou aqui para questionar isso. Que apareça aí um rapaz aí que queira ser diácono e que fale eslavo, eclesiástico, que fale russo. Mas eu não vejo sentido de um homem já com, né, quase 40 anos na época ter que, né, me submeter a isso. Sou um brasileiro aqui. Se eu acho que eu sou digno, é porque isso deve ser para facilitar justamente a interação dos brasileiros. Ele disse sim: olha, eu acho que a sua argumentação é muito legal, só que eu acho que o bispo não vai aceitar isso, não. E aí ele mandou a mensagem para o bispo. E aí o bispo aceitou. E aí eu fui ordenado com a determinação que fosse apenas em português, que eu ia fazer os serviços. Muito bem. Acabou acontecendo que, com o tempo, o meu afã em relação a isso foi se tornando cada vez maior. Eu fui percebendo que a igreja não tinha contato com as pessoas mais pobres. E um dos problemas era justamente essa moldura. Que a igreja não tinha possibilidade de ser mais espiritual, porque ela se prendia muito à questão cultural. E nisso eu fui, dentro da igreja, cavando uma oportunidade de fazer essas coisas. Mas o subtexto disso era porque a igreja se dizia missionária na sua essência, no seu ethos, e dizia que ela, a igreja ortodoxa, era a única igreja de Jesus Cristo e que era fundamental para a salvação dos seres humanos se tornar membro da igreja. Então, o que eu pensei? Se a única igreja é a igreja ortodoxa e ser membro da única igreja de Cristo é fundamental para a salvação, então nós temos que fazer um grande esforço para, em cada parte do mundo, termos meios hábeis de fazer com que as pessoas conheçam essa religiosidade. E no Brasil, o meio hábil é você falar português. Verdade? Então foi nisso que eu me empenhei tanto na igreja ortodoxa, até que descobri que, na verdade, o missionarismo não é um ethos da igreja ortodoxa, ela não é missionária. Ela tem essa cultura da diáspora, né? Ela atende a uma diáspora e tudo mais. E aí eu fui descobrindo na prática que esses arrobos missionários tendiam a dar em tiros na água. Até que houve todo o problema e tudo mais. E eu deixei primeiramente a igreja, primeiramente por conta disso, né? Porque percebi que não existe evasão para essa proposição missionária que, teoricamente, era parte da própria essência da ortodoxia. Então existe uma contradição ali, né, entre discurso e prática e tudo mais. Então esse é o aspecto da igreja ortodoxa. Esse é o aspecto do Vedanta de Ramakrishna? Não. Outro ponto. Em relação ao Vedanta de Ramakrishna, eu não sou clérigo, eu não sou monge, eu não sou pregador de nada. Eu sou um simpatizante desta via, que tenho devoção por Sri Ramakrishna, Sri Saradadev, Swami Vivekananda. Mas digamos que um dia eu venha me tornar alguém integrado a um centro e tudo mais. Vou ser como um devoto. Simples devoto. Ok? Primeiro ponto é esse. Não tem essa ideia, né, de ser um ministro. Não vai acontecer isso. Isso não vai acontecer. Então a relação primeiro é outra. Né? Eu estava dentro da instituição Igreja Ortodoxa. Não vou estar dentro de instituição nenhuma sociedade Vedanta. O segundo ponto, mais importante, é esse. O Vedanta de Ramakrishna não está dizendo para as pessoas: fora do Vedanta de Ramakrishna não há salvação. Temos que fazer com que o nome de Sri Ramakrishna seja conhecido. Que as pessoas acreditem nas verdades do Vedanta. Que as pessoas recebam iniciação. Que as pessoas realizem o Não tem nada disso. O Vedanta de Ramakrishna está dizendo muito claramente: todas as religiões são caminhos válidos para se chegar a Deus, desde que você seja sincero.
siga as regras de moralidade básicas, seja sincero no seu anelo, seja uma pessoa verdadeiramente espiritual e não mundana. Então você pode ser católico, você pode ser umbandista, você pode ser muçulmano, você pode ser da Assembleia de Deus, você pode ser Vaishnava, você pode ser qualquer coisa. Não é fundamental você saber o nome de Sri Ramakrishna, acreditar que ele é uma encarnação divina. Não, o Vedanta não ensina isso. Então, a pegada do Vedanta é muito diferente daquela que é da Igreja Ortodoxa. Por isso que exigir da Igreja Ortodoxa que ela cumpra aquilo que ela diz acreditar apresenta reclames distintos do Vedanta. Então, realmente, se em uma sociedade Vedanta você visse preconceito religioso, preconceito racial, preconceito de gênero, aí poderia ser criticável, porque o Vedanta de Ramakrishna é extremamente aberto, extremamente plural, extremamente integrador. Então é isso que tem que se cobrar do Vedanta de Ramakrishna. A respeito da questão de não ter literatura e tudo mais, eu também lamento que tenha pouco desenvolvimento, né, dessas coisas. Aqui é difícil, por exemplo, tenho aqui os exemplares do Evangelho de Sri Ramakrishna. É muito difícil você achar, porque não é publicado, né? Há muito tempo houve a publicação de uma edição, numa editora pequenininha e tudo mais. Por quê? Porque é um movimento pequeno, né? E não tem, né, essa proposição, né? Uma instituição grande que está pelo mundo inteiro formando centros em cada capital. Não. Mas por quê? Porque a proposição do Vedanta é distinta. É missionário, sim, mas em uma escala proporcional aos seus valores. Né? Então, assim, diz, os serviços cânticos são feitos em sânscrito e bengali. Mas aí que está. A divina liturgia para o cristão ortodoxo é absolutamente fundamental para a sua salvação. Então, quando você tem uma divina liturgia que as pessoas estão completamente alheias a textos enormes que significam verdades espirituais, isso é um problema. No caso do Vedanta de Sri Ramakrishna, existe o serviço do Arati e tal, e cânticos para Sri Ramakrishna. Isso não é fundamental para a vida do ser humano, para ele realizar Deus. Claro que os devotos do caminho de Sri Ramakrishna vão conhecer o significado desses cânticos. Mas para esses devotos mesmo, isso não tem o mesmo lugar de importância que tem os sacramentos e liturgias dentro do cristianismo ortodoxo. Não é? Então, por isso que era fundamental você ter traduções para o idioma, para o vernáculo na igreja ortodoxa, para que as pessoas se tornassem mais integradas àquele caminho espiritual. E no caso do caminho de Ramakrishna, o desenvolvimento é um pouquinho diferente. Por quê? Quando você tem nos centros Vedanta, no Ocidente, os pregadores do Vedanta, eles estão se comunicando com as pessoas para palestras a respeito do caminho do Vedanta no idioma local. Mesmo que o palestrante fale em inglês e o idioma seja o russo, seja o coreano, seja o japonês, seja o português, existe uma tradução simultânea. Por quê? Porque o objetivo é ensinar as pessoas sobre o Vedanta e isso é feito, sim, senhor. Então, é muito diferente, né? As coisas aqui. Aí ele diz: por qual razão o senhor não é tão crítico da falta de missionarismo do Vedanta de Ramakrishna como era da falta de missionarismo da Igreja Ortodoxa? Em virtude disso. Primeiro que o Vedanta de Ramakrishna é sim missionário, mas a sua dimensão de ação tem também a ver, primeiro, porque ele não é voluptuoso nessa necessidade, né, de proselitismo, isso não está no ethos, porque ele está dizendo: os católicos não precisam se tornar vedantistas para serem salvos. Os ortodoxos estão dizendo que todo mundo precisa ser ortodoxo para ser salvo. Ok? Só para deixar claro. Só para deixar evidentemente claro isso, a diferença de argumento. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E ainda assim, sim, missionarismo. E o segundo ponto é: o senhor reconhece que estava errado em cobrar da Igreja Ortodoxa esse espírito de missão? Bom, eu estava errado em não ter percebido que a Igreja Ortodoxa não tinha conexão com isso. Durante muito tempo tentei forçar a barra da minha percepção à Igreja Ortodoxa. Esse foi o meu erro, eu já reconheci aqui algumas vezes. Eu deveria ter pescado que aquilo ali não era para mim muito tempo antes, né?
Muito tempo antes. Eu tenho um cálculo na minha mente quando eu deveria ter deixado de estar na Igreja Ortodoxa. No ano de 2013. Quando eu conversei com o padre e falei com ele assim, acho que é hora de a gente ter uma missão e tudo mais. Ele me disse, não, não é para isso não. Naquele momento, eu tinha que ter falado assim, tá bom, beleza, obrigado então. Foi bom enquanto durou, mas agora eu vou seguir o meu caminho. Ali, se eu tivesse realizado assim naquele momento, muitos dos desgastes teriam sido mitigados e muito do meu progresso e avanço em relação a esta via de ser Rama Krishna, com que eu tenho mais afinidade no atual momento, teria se tornado, né, mais cedo desenvolvido. Mas as coisas na vida precisam, né, dos seus passos de acordo com aquilo que está no nosso destino. Então, eu precisava aprender pela experiência, eu precisava ter a vivência, desenvolver uma missão, eu precisava conhecer, né, a dimensão daquela realidade ali na Igreja Ortodoxa para poder ter todos os desgastes, todas as tristezas e percalços que eu vivenciei em virtude também dos meus erros, dos meus equívocos, da minha falta de visão, não é? Certo voluntarismo. Então as coisas tiveram que acontecer e foi assim mesmo, então eu aprendi. Então o que eu critico em mim, que eu estava errado, era de ter tentado transformar a Igreja Ortodoxa numa coisa que ela nunca foi. Missionária, aberta, evangélica, né? Conectada com as necessidades das pessoas. Ela nunca foi isso. Né? Então esse foi o meu erro. Agora, no que diz respeito a olhar para a proposição, né, e de pregar o evangelho em todas as nações, apontar que a igreja não faz isso, eu não estava errado. Tá bom? Muito bem. Outra questão, e será a última de hoje. Questões hoje todas muito... A maioria delas um pouco ácidas, né? Mas muito bem. Faz parte e eu agradeço. Porque ajuda a esclarecer e ajuda a gente a se conhecer melhor também. É isso mesmo. O senhor é um crítico ferrenho do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo, chamando mesmo de fascismo e neonazismo este segmento político do Brasil. Mas o povo brasileiro é, na sua raiz, um povo conservador. O povo brasileiro real... Não, o povo brasileiro real é ótimo. O povo brasileiro real... Será que eu sou parte do povo brasileiro real, querido? Ou será que eu sou parte do povo brasileiro irreal? Sou brasileiro, ok? Sou parte do povo brasileiro. Muito bem. Ele diz: o povo brasileiro real não gosta de homossexualismo, pois não é natural. Acha que o homem e a mulher têm papéis distintos. O homem é o chefe da família, a mulher governa a casa. É um povo religioso e não tolera desrespeito à fé, como os portas do fundo da vida, portas dos fundos da vida. E que se vê como um povo miscigenado, no qual o racismo concreto, a separação das pessoas por questão de raça, não existe na prática, sendo uma empulhação estrangeira para dividir o nosso povo. O povo real brasileiro, não os sociólogos dos bairros ricos do Rio e de São Paulo, quer ver mesmo um bandido sendo morto pela polícia e mesmo quer ter o direito de defender com armas a sua casa e família da ação de marginais. Assim, então, o nosso povo real, somos um povo nazi-fascista? Bom, o primeiro ponto é assim, né? Essa caracterização de povo real é assim o assado. Já é uma inclinação fascistoide, né? Que transforma isso, né? O homem de bem, né? O verdadeiro povo brasileiro e o homem de bem são coisas conectadas, né? Aquelas pessoas que acreditam nas coisas que eu acredito, essas são as pessoas legais, essas são as únicas pessoas dignas e boas. O resto é a escumalha dos degenerados, né? Aquele outro pessoal que não tem dignidade, não pode dizer que é brasileiro. Então, esse já é uma inclinação fascista aqui, já é isso. O primeiro ponto é esse. Né? Aí ele diz assim, o povo brasileiro real, que são as pessoas que pensam como ele, ok? Não gosta de homossexualismo, né? Já caracterizando o homossexualismo, né? Não homossexualidade, né? Esse caráter, né? de doença, né? Que ele quer colocar, porque não é natural. Acha que o homem e a mulher têm papéis distintos, ou seja, o chefe é o homem, a mulher obedece, ela cuida da casa, né? E que não tem racismo. Não tem racismo. E o povo é um povo muito religioso, muito devoto, que se ofende muito com coisas como Porta dos Fundos, coisas assim.
Bom, o que ele está descrevendo aqui é a característica reacionária do povo brasileiro, de camadas da população brasileira que, de fato, aí eu poderia acrescentar, boa parte da população brasileira é racista, boa parte da população brasileira é machista, boa parte da nossa cultura é machista, racista, homofóbica, violenta, brutal, né? A cultura do linchamento, né? Matar pessoas, né? Torturar. Essas coisas existem de fato dentro, né? da nossa população. E na população de todos os países do mundo você tem esses aspectos. O que nós podemos dizer? Que esses são elementos negativos da nossa sociedade e de qualquer sociedade do mundo. E que muitas vezes estão conectados com o quê? Com falta de instrução, não é? Com falta de contato com outras realidades, né? Pessoas muito fechadas e pessoas que muitas vezes não refletiram exatamente a respeito daquilo que elas dizem crer. Aí entra as fobias, entra os medos, né? Os preconceitos. Então, assim, caracterizar que existe isso no povo brasileiro, correto. Agora, dizer que o povo brasileiro é assim, é exagero. É uma deformação. Não, existem pessoas no Brasil que são assim, talvez até em número muito grande, e a gente precisa o quê? Reeducar o povo. Não é verdade? Então, assim, a respeito, por exemplo, muito, muito facilmente ser percebido, né? Até algum tempo atrás, era razoável que o marido batesse na mulher. O que as pessoas iam dizer? Isso é coisa deles lá. Eles se resolvem, porque briga entre marido e mulher significa dizer o homem espancando a sua mulher, ninguém mete a colher, ou seja, ele tem um direito. Estava meio subentendido que era uma coisa que ninguém devia se meter. A nossa mentalidade como sociedade mudou. Aquele sujeito é um agressor, ele precisa ser denunciado. Ah, mas ele é o marido dela, ela que tem que denunciar. Se ela... Não, não, não. Alguém pode denunciar por ela. Ela está sofrendo uma violência. Mesma coisa em relação aos pais e os filhos. Ah, o pai, a mãe tem o direito de espancar o filho se eles quiserem porque estão educando. Não, não tem não, o direito não. Não tem direito. Eles têm a responsabilidade de educar e têm a responsabilidade de manter a integridade física das crianças. Não é? Então essa questão, por exemplo, da homossexualidade. Até algum tempo atrás era muito comum isso, né? Olha, você pode ser gay, você pode ser homossexual, contanto que você não apareça. Isso não fique claro para ninguém. Então, nada de andar de mão dada, nada de dar pinta, porque senão isso aí incomoda as outras pessoas. Então, se isso acontecer, você pode tomar um tapa na cara, você pode apanhar. Isso parte da mentalidade das pessoas. Porque as sociedades são majoritariamente compostas de indivíduos heterossexuais e existe uma cultura de esconder aqueles que não são e de reprimir isso. Isso é aceito em ambientes obscurecidos, que entendem que oprimir pessoas faz parte do modo natural de ser. Muitos brasileiros pensam assim, que isso é legal, que é assim. Certamente. Essas pessoas estão erradas. Essas pessoas pioram a nossa sociedade. E é claro que quando a gente diz que isso deve mudar, devem ser reeducadas, isso piora, isso melhora, são elementos subjetivos, evidentemente. Mas aqui, caracterizando, né, o povo real brasileiro. Não existe essa palhaçada de povo real brasileiro. Existem brasileiros. Alguns são racistas, alguns são homofóbicos, alguns são xenófobos, alguns são intolerantes, religiosos, fanáticos, alguns são brutais, violentos. Esses não são brasileiros reais. Eles são brasileiros perigosos. E que, quando são muito ativos socialmente, através da defesa desses pontos de vista, tornam a nossa sociedade mais atrasada e obscurecida. Então, o presidente Bolsonaro, que na época eu gravo esse vídeo é o presidente, eu espero que ao longo do tempo a gente olhe para isso como aquele desqualificado que ocupou o cargo da presidência por 4 anos e depois foi
retirado da vida pública, espero que nós possamos dizer isso no futuro, quando esse vídeo for exibido, ele é um estandarte de uma representação de almas brasileiras, sem dúvida nenhuma. Ele não está ali por acaso, ele representa, sim, um ideário brasileiro. Isso não significa dizer que seja o Brasil autêntico, não. Então, quando se diz isso, né? Então somos um povo nazifascista? Não. Existem nazifascistas no povo brasileiro. E essas coisas precisam ser reformadas. Ok? Nós precisamos superar isso. Então, nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil. E o impacto desse período de escravidão ficou no nosso racismo estrutural. Então, nós somos racistas, sim. Não é? Nós temos preconceito racial, sim. Nós temos consequências práticas e concretas no desenvolvimento da sociedade, advindo das soluções mal feitas que demos à questão do regime de escravidão de pessoas. Né? Então nós precisamos mudar isso. Né? E isso é uma confrontação. Existem aqueles reacionários que reagem a qualquer mudança, que acham que o mundo está chato, porque agora você não pode mais, né, bater numa mulher, você não pode mais chamar uma pessoa negra de macaco, você não pode mais espancar um homossexual, dizer aquele viadinho ali deve morrer, você não pode mais falar isso. Então o mundo tá chato. Né? Essas pessoas que pensam assim, esses imbecis, esses idiotas, eles são parte da nossa sociedade. Mas eles não são toda a nossa sociedade, nem representam o que é autêntico da nossa sociedade. Em todos os países do mundo você tem um percentual de pessoas que é assim. Qual é o trabalho civilizacional dos países? Fazer com que essas ideias sejam cada vez mais tornadas, percebidas como nojentas. Em que as pessoas progridam para ideias mais humanistas, para que percebam o valor e a dignidade de um outro ser humano. Porque ele é um ser humano. E que as pessoas saibam preservar os seus direitos e deveres para o convívio harmônico das pessoas em sociedade, cada um no seu quadrado. Ok? É isso. Bom, meus amigos, por hoje é só. Próximo vídeo, novas questões. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.